Vai, Lúcia, pode começar. Livro, Editora Clarim. Mas quando vier aqui Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 3. Sem ruídos. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar esta verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores de seu divino trabalho, para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, gênios sombrios que se ombreavam, comparavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, pairou sempre para cima das misérias que chegaram ao grande campo. Mas ele ficou repleto das absurdidades. Não estou enxergando direito isso aí não, tá, gente? Contrassenso. O caminho... Isso. Tá, não deu para ouvir, não enxerguei. O caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar, o orgulho reclamou a direção dos movimentos, a vaidade pediu a conveniência com postura requisitou máscaras, a política inferior estabeleceu guerras, a separatividade provocou a hipnose do sectarismo, intolerância. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras. E o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices, obstáculos, embaraços, problemas infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadir o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. O Espírito da verdade vem como a luz que combate e vence as sombras, sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho, para que os homens vejam o amor que constitui o guia único para todos, até a redenção, libertação, salvação. Olha, Toseli, muito difícil tudo aí, tá? Então, você pode comentar. Difícil. Essa parte é difícil, essa parte é complicada. Emmanuel estava realmente em algum processo de redescobrimento, vai saber, né? Que ele Dá licença. Sim, pode falar. Toseli, você não quer fazer a prece, não? Pode ser, vamos sim. Então, faça a prece inicial e a gente comenta na sequência. Pode ser? Então? Isso. A Andréia... Tá bom. Obrigado, Andréia. Excelente. Obrigado. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando os Teus ensinamentos, os Teus exemplos de amor e paz, o Teu guia de conduta para o progresso, para que todas as nossas consciências possam se encaminhar no devido crescimento de amor e sabedoria para Deus. Obrigado, Senhor, por todos os recursos e, acima de tudo, Senhor, por essa
por esse maravilhoso recurso que nos é ofertado nesse século, que é o acesso mais facilitado, até mesmo em nossas residências, temos o acesso ao Consolador prometido, que veio explicar e dinamizar as nossas consciências. Que assim seja. Nossa prece, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite. Pode continuar. Perfeito, vamos lá. Então, olha só, é bom vocês me ajudarem a avisar, porque eu fico olhando para uma tela e para onde eu fico olhando às vezes não tem relógio, eu me perco aqui no horário. Vocês me perdoem. Mas vamos lá. Como é uma reunião de estudo, a ideia é a gente estudar trecho por trecho da construção do pensamento de Emmanuel. Emmanuel está construindo um pensamento muito mais complexo do que nós temos capacidade de observar somente lendo essa frase do versículo. Porque o que João estava sentindo na hora, né, o que ele estava lembrando, a forma como ele estava lembrando, a vivência dele, né, porque na verdade João está declarando no Evangelho, no Evangelho, nessa boa nova do Cristo, nessa experiência que ele teve com o Cristo, detalhes que transcende o ato de conviver mecanicamente. Então tem todo ainda mais o Evangelho de João. O Evangelho de João é sempre um evangelho muito mais espiritualizado. Sempre foi. Dos 4 principais evangelhos, de João é disparado mais espiritualizado. Então, ele pega firme nisso daqui, né? Mas isso impactou muito ele. Isso impactou muito João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, qual foi a sensação dele, né? Que ele ouviu isso do Cristo. Ou seja, ele percebeu logo, então eu não sou capaz de ver toda a verdade. Mesmo se eu quisesse ver, mesmo se toda a verdade aparecesse na minha frente, eu não perceberia. Então existe alguma coisa que eu tenho dificuldades ainda, e ele está deixando bem claro. Sim, ocorrerá esse momento. E esse momento ocorreu, né? Foi a chegada justamente do Espírito de verdade na forma das comunicações mediúnicas, onde Kardec teve a oportunidade de coordenar, edificar, né, codificar, organizando, né, todas as comunicações para explicar melhor, dar um lado de interpretação adequado para as palavras do Cristo, para os exemplos do Cristo. E nós vamos perceber que nós sempre estivemos com problema. Aliás, nós sempre tivemos, não. Sempre estaremos com um problema grave, que é tentar enxergar a verdade. Sempre que a gente achar que a gente já acha que já enxerga a verdade, se a gente não tiver humildade de pensar, peraí, talvez eu não enxergue exatamente a verdade, isso nos brindará a possibilidade de buscar a verdade. Porque realmente só vai buscar a verdade quem ainda se acha sem a verdade. E o que a gente vai perceber é que todas as manifestações de religiosidade na Terra, elas sempre possuem um ruído. Dentro do sinal do amor, dentro do sinal da bondade, tudo que é comum a todas as religiões, sempre vai existir ruídos. Sempre. Ah, mas o Espiritismo também possui ruído? Sim. O ruído do nosso coração, que não sabe amar, que não sabe tolerar, e que gera problemas, gera separatividade, né? Como ele mesmo coloca na página. Mas vamos digerindo aqui os parágrafos do que Emmanuel traçou para a gente. Emmanuel já deixa de cara, olha, o caminho de toda a verdade, toda ela, toda essa verdade é Jesus Cristo. Ele já deixa claro. Para quem tem dúvida, acha que é só um símbolo, acha que é só mais um mecanismo de progresso, ele está deixando o seguinte, essa verdade que o Cristo trouxe para a Terra, na sua experiência, nessa indumentária, né, nessa vestimenta chamada Jesus de Nazaré, que é uma personalidade, ele animou essa personalidade, mas aqui eu acho que transcende, ele está falando até mesmo já como Cristo, o Cristo responsável por um grupamento de planetas, por uma certa faixa de processo evolutivo. E esse processo evolutivo transcende a história do planeta. Transcende a história do planeta, por se tratar de toda a verdade. Né?
Então ele comenta: o mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres. Livres do quê? Alguém se sente preso? Todos nós estamos presos a nós, estamos presos a nós mesmos. Nós estamos presos à nossa forma de pensar, estamos presos à nossa forma de interpretar, estamos presos à nossa forma de ver a vida. Então ele ia falar: olha, a ideia é que ele veio instalar essa verdade para que os homens fossem livres, ou seja, se eles fossem livres, ou seja, eles estão se sentindo presos. No mínimo, deveriam estar se sentindo presos. Então, para que os homens fossem livres, porque não são. E organizou o programa. Então, tem um I aqui, ó. Tem 2 objetivos: instalar, trazer a verdade para os homens, para que eles ficassem livres, né, se tornassem livres, e organizou o quê? O programa dos cooperadores do seu divino trabalho, para que se preparassem convenientemente o caminho infinito. Então, todo mundo já percebeu isso. Ele pegou os 12 discípulos, e quem teve que continuar a jornada até os dias atuais foram esses cooperadores, apoiados pelo Cristo, suportados pelo Cristo, com certeza. Mas sim, o trabalho é de cooperação. E isso é importante a gente gravar. Toda manifestação divina, de impacto, de progresso, ela sempre visa cooperadores, trabalhando em equipe, evoluindo em equipe, nunca isoladamente. Então, só para destacar esse trechinho aqui desse parágrafo, ele continua: no fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Então, como ele colocou a redenção? Olha, só tem um jeito de vocês se salvarem. Eu vou mostrar para vocês. No final da experiência de convivência conosco, ele deu todos os exemplos máximos do que é realmente você se doar para alguma coisa. E, nesse mesmo processo, ele deu às criaturas o quê? O amor como guia. Não é um amor qualquer. É amar como ele amou. É viver esse amor como ele amou. Então ele deu um exemplo de amor profundo, que a humanidade nunca havia observado nada nem próximo. E talvez não vá observar nem tão cedo. Certamente não nessa estrutura de provas e expiações. Então ele continua: conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Então todos nós estamos sendo chamados, todos sem exceção, nessa marcha de progresso. Não é um processo de desenvolvimento íntimo e pessoal e individual. É um processo de desenvolvimento para amar e servir, para produzir, para estar interagindo com outras consciências. Aonde vai ser o campo de lavoura? O outro, o mundo íntimo do outro, ter capacidade de amar o outro, de amar toda a criação. Então, quando ele chama cooperador, e Jesus falou várias vezes, o reino de Deus se assimila, é comparável à vinha. O reino, de todas as vezes que ele vai iniciar comparações para declarar o que é o reino de Deus, se nós observarmos em detalhes, ele está sempre destacando que sim, teremos que estar contribuindo com o Pai para o progresso de tudo e de todos. Estarmos em equilíbrio com o reino mineral, tratando aqui especificamente do planeta Terra, com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino hominal e com o reino angelical, ou espiritual, como quiser chamar. Então, nós temos que estar cooperando, sempre. Sendo que quem não sabe amar ainda, e nós não sabemos, quem não sabe compreender espontaneamente as imperfeições alheias, muito menos perdoar as ofensas, nós vamos cooperar de forma estranha. E é isso que ele começa falando. Esses ruídos que ele está falando aqui, olha, por favor, temos que compreender, seguir o processo, mas sem ruídos. Agora ele vai começar a falar desses ruídos. Com os cooperadores vinham também o quem? Os gênios sombrios, que se ombreavam, se comparavam com eles nas cavernas da ignorância. Então, entre esses cooperadores ilustres, né? Se você pega, por exemplo, grandes nomes da história que foram enviados diretamente pelo Cristo, o próprio Sócrates,
ministro do Cristo, foi enviado pelo Cristo. Cristo solicitou para ele ir para alavancar os princípios intelectuais da mentalidade humana. Então, é um cooperador, não foi um cooperador? O que os gênios sombrios que estavam em volta dele o classificaram? Como alguém que queria criar uma alteração na sociedade, queria mudar as coisas, e tinha um grupo que não queria que ocorresse mudanças, porque é natural. Né? Quem é ignorante não está preocupado com mudança, está preocupado em manter tudo como está. Então, quando esses gênios, por isso que bota gênio aqui, né? Não eram pessoas desprovidas de inteligências, não eram pessoas desprovidas de recursos. Mas eles basicamente se ombreavam, ou seja, se comparavam a Sócrates. Então chega alguém de altíssima envergadura moral e intelectual. A pessoa chega e quer se comparar a essa pessoa. Né? E quer estar ali trilhando e brigando pelas lógicas não só da estrutura de poder, mas pela governança do progresso de todos. Esse é o problema, né? Então eles se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância, né? Utilizavam os recursos da ignorância, né? Em detrimento, em prejuízo de todos que estavam em volta. Mas ele vai e deixa claro, a religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, é uma forma de guia, pairou sempre pura. Ela sempre esteve meio que pura, acima dessas misérias, né? Que chegaram ao grande campo. Então, o que as pessoas falam de religião depende também de como as pessoas conceituam essa palavra. Então, por exemplo, algumas pessoas estão prisioneiras que religião tem que ter item A, B, C e D. Se não tiver item A, B, C e D, não é uma religião. Por exemplo, algumas pessoas conceituam que religião tem que ter dogma, religião tem que ter sacerdócio, religião. Então tem vários aspectos que as pessoas comentam. O que está falando aqui de religião é na acepção mais ampla da palavra. É todo o conjunto de esforços para nos ligarmos, nos religarmos a Deus. Ou seja, nos religarmos do ponto de vista de consciência. Eu, conscientemente, quero me religar a Deus, porque eu sei que eu estou ligado a Deus, mas eu, conscientemente, eu quero agora me religar a Deus. Então, a religião, todos os processos que foram ofertados na Terra para ter recursos para todos que pudessem habitar, seja no Japão, na China, na Índia, seja onde fosse, tivesse recursos para analisar e questionar o seu próprio mundo íntimo, sua conduta. Então esse religar sempre teve espalhado pela humanidade. Jesus não deixou nenhum lugar abandonado. É muito difícil, por exemplo, você observar em certos países ele aceitar onde alguém que vai ser a representação do máximo da religiosidade vem de um país que eles consideram como inimigo, né? Então, meio que muitos não aceitam isso, há uma resistência, há uma espécie de sectarismo, né? Mas só para entender um pouquinho mais o que ele está falando, ele continua, mas este ficou repleto das absurdidades, dos contrassensos. Então, nós conhecemos um pouco a história, nós já estudamos um pouco a história das religiões. Se a gente sentar para estudar a história das religiões, vamos compreender. Teve um monte de contrassenso, né? Todo mundo sabe como é que como é que foi fundado, por exemplo, o Vaticano. O Vaticano, onde ele foi construído fisicamente, não era assim, não estava livre, não estava disponível. Do nada eles chegaram a resolver, não, vamos construir aqui. Não, mas tem um monte de morador de rua, tem bandido, tem isso, tem aquilo, isso sempre teve tudo na época da história. O que a gente faz? Passa a régua em geral, bota na conta do Papa, literalmente bota na conta do Papa e constrói aqui o Vaticano. E assim foi construído o Vaticano. É lógico, é um contrassenso. Como é que você fala de amor, você prega o amor e executa pessoas para poder limpar a região, para poder construir alguma coisa? É um contrassenso. E esse é um absurdo, né? Contrassenso no sentido de absurdidade, ou seja, é um grande contrassenso, não é um contrassenso qualquer. Então, todas as vezes que nós vamos observar a manifestação da religião com ruído, o ruído é esse. É o que está destoando, o que está fora de harmonia com o que Jesus trouxe à Terra. Jesus não fundou nenhuma religião. Ele simplesmente
mostrou, exemplificou como viver essa boa nova, essa boa notícia. Né? Aí ele continuou, o caminho foi quase obstruído. Por que ele está falando que o caminho foi quase obstruído? O ruído foi tão grande, que a coisa chegou a um nível absurdo. Então, nas estruturas religiosas, surgiu os princípios de ambição. A ambição passou o quê? A exigir impostos. A pessoa, para ter acesso à palavra de Deus, tem que contribuir. Tem lugar que cobra 10% do salário das pessoas, que você tem que fazer isso, você tem que dar aquilo outro. Começa a cobrar impostos. Isso não é novidade. Isso, se você pega na história da humanidade, isso sempre ocorreu. Não é novidade nos dias atuais. Então, isso foi promovido pelo quê? Porque a estrutura religiosa precisa? Não. Emmanuel está destacando que foi o sentimento de ambição. Foi o sentimento mal trabalhado, mal observado de ambição, que exigiu esses impostos dos que desejavam passar por a experiência, passar por absorção desses conhecimentos, passar pelo aprendizado. O orgulho reclamou o quê? Direção dos movimentos. Então, diversos movimentos foram empregados. Por exemplo, no passado, todos nós sabemos que a disputa pela cidade de Jerusalém é incrível, né? O Império, antes teve o Império Otomano, mas não estou falando dessa época, estou falando especificamente porque que diferentes culturas querem aquela região. Então, o muçulmano, ele quer aquela região porque ele acha que é importante para a religiosidade dele, mas tem que ser só para ele. O judeu, ele quer aquela região porque é muito importante para a vida dele e ele acha que tem que ser só para ele, não pode ser para mais ninguém. Aí o católico também vai lá, né? A estrutura de religiosidade do Império Romano decidiu falar o seguinte: não, lá também é importante porque Jesus passou por ali, então nós temos que preservar aquele lugar. Também quero. E tem que ser para quem? Só para mim. E a pessoa cria esse princípio. Quando ela cria esse princípio, ela empurra esse princípio para todo mundo. Por isso que ela passa a direcionar os movimentos. Um movimento de como todo mundo depois vai se comportar. Então, quem criou esse sentimento, quem criou essa forma de desagregada de viver, essa loucura de disputar uma região a ferro e fogo, é basicamente o orgulho. O orgulho de cada uma dessas nações. O orgulho de cada um dos integrantes à frente desses grupos, liderando através do orgulho. E a vaidade pediu o quê? Espetáculos, né? A vaidade quer sempre espetáculos. E foram espetáculos sangrentos, sim. Pode falar. E também destoando totalmente daquilo que Jesus ensinou, né? Não, porque Jesus não criou absolutamente nenhuma religião. E aí depois cada um dos países quiseram, por orgulho, né, por poder, para poder controlar. Mas já estamos indo numa situação até mais grave, né? Se você for, por exemplo, no Alcorão, não sei se você já leu o Alcorão, eu já li. Não. Eu acho fantástico o Alcorão. É o livro que mais fala sobre Maria. Existe mais versos sobre Maria no Alcorão do que na Bíblia. Não estou induzindo ninguém a ler o Corão, não. Mas é curiosidade minha. Eu peguei, quis ler o Corão, fui ler o Corão. Você vai ler o Corão, não tem nada falando de violência. Mas não nada. Zero. Não há incentivo à violência. É radicalmente contra a violência, ao contrário. Então, é meio que eles estão quando reagem com violência para tomar alguma coisa, são ruídos que eles colocam ali naquela mensagem que é para ajudar a disciplinar aquele povo. Né? Maomé foi enviado pelo Cristo para ajudar aquele grupo. Né? Grandes outros pensadores na Índia, na China, seja onde for, foram despachados pelo Cristo para não deixar ninguém abandonado. Então até o povo judeu. Meu Deus, o povo judeu então é mais grave ainda. Porque não apenas pelo conhecimento do Deus único, mas especialmente por ter leis mais profundas. Além de ter o decálogo, né? Não matarás, não roubarás, sabe que são leis universais de convivência social. Ainda tem o seguinte, Jesus não trouxe para aquele grupo, para a vivência, amar ao próximo, como a ti mesmo. Amar o teu próximo. Não foi Jesus que trouxe isso. Isso já estava na lei. Tanto é que todos perguntavam, Senhor, quem é meu próximo? Ninguém entendia a lei direita. Não tinha capacidade de compreensão, não sabiam sentir a lei. Eles só queriam fazer uma coisa, o quê? Mecânica.
acreditavam que a proposta de estar ligado a Deus, de estar cumprindo as leis divinas, eram propostas mecânicas, mecanicistas. E inúmeras vezes Jesus pega e explica, inclusive para Nicodemos. Nicodemos, você tem lido, você tem compreendido, mas você não tem sentido. Você não está sentindo as palavras. Você não está colocando seus sentimentos nas palavras, nessas leis divinas. Então, o problema foi esse, que até mesmo, você vê, hoje Israel briga lá ferozmente, porque Canaã é importantíssima para eles. Ou seja, podiam ter montado lugar em qualquer outro lugar, não, mas Canaã, cara, é vital. É a terra prometida. Mas Canaã não é fisicamente. Eles entenderam errado, foi um erro de interpretação. Só que esse ruído é tão grande, o ruído depois que ele propagou, você fica muito mais preso ao ruído do que o sinal principal. Né? Você está muito mais preso ao chiado, ao ruído que está acontecendo, do que realmente a informação, que é o resultado da média dessas informações. Ou seja, tem que estratificar, tem que tirar o ruído do sinal, tirar o ruído das informações, tirar o ruído das interpretações. E quais são esses ruídos? É isso que ele está falando. O ruído foi o ruído da ambição, o ruído do orgulho, foi o ruído da vaidade, o ruído da conveniência, ou seja, do que está falando de conveniência? Não, tem que ter uma compostura. Vamos botar todo mundo com roupa bonita, né? Com uma vestimenta branca, que não sei o quê. Saiu criando máscara. Por que requisitou essas máscaras? Pô, todo mundo sabe que eu sou assim, eu sou torto, eu sou aquilo outro. Vou botar uma máscara bonitinha, todo mundo vai achar que eu sou sagrado. E ficou assim. A política inferior, né, estabeleceu guerras. E várias pessoas falam assim, não, mas negócio de política, eu não gosto de política. Mas tudo você faz política. Se você tem um problema em casa e tem que achar uma solução em que todos da casa têm que participar dessa solução, você tem que fazer política. É inevitável. Política de boa vizinhança. Então, a palavra política ela é muito mais complexa. A gente fica achando que é a política partidária. A política que ele está falando aqui existe um conflito entre nações. Existem divergências entre reinos. A estrutura chamada religiosa da época poderia alcançar recursos de harmonia, mas preferiu o quê? Incentivar a guerra. Então, várias guerras foram incentivadas por isso, por estar sempre tratando por política inferior. E o mesmo acontece ainda, né? O problema da separatividade. Provocou o quê? A hipnose, né? Do sectarismo. Uma intolerância total. Onde um povo não pode andar na mesma rua que o outro. Não, José, sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se você vai aproveitar e pode fechar aí Pode ser uma pergunta meio ridícula, mas eu vou fazer. Não existem perguntas ridículas. Não existe. Pode perguntar. Então, você estava falando que o Alcorão, né? Assim, eu nunca li, mas o que a gente sabe é que realmente é isso, né? Não incentiva em momento algum a agressividade, né? Fala sobre o bem também, né? De fazer ao bem. Sim, né? Sim, exato. Então, por que será que há tanto, e eles estudam tanto o Alcorão e se propõem a fazer tanto terrorismo? Então, olha só, tentado de matar o próximo, de matar as outras pessoas. Porque, olha só, você está aqui no Ocidente, né? Você está no Ocidente. Se você for conversar com um jovem do Oriente, especificamente um jovem de Cabul, alguém ali da região, de toda a região árabe, né? Porque árabe não tem, a nacionalidade árabe não tem nada a ver com muçulmana. Mas se você for conversar com alguém do Irã, que vive ali um processo de governo categoricamente religioso, igual o clero tinha no passado na Europa, e você falar com ele assim, cara, eu não entendo. Se você for conversar com esse jovem, você queria falar, eu não entendo por que o Ocidente é tão terrorista. Por que eles invadem os países?
Por que eles falaram que tinha arma de destruição em massa no Iraque? Foram lá, destruíram tudo, mataram tudo, largaram tudo desorganizado, criou uma confusão dos infernos. E no final, resolveram, não conseguiram reorganizar o país, foram embora. Depende de que lado você tá. É porque aqui no Brasil, o Brasil ele é totalmente prisioneiro da política do Ocidente. Você nunca vai observar, você nunca vai assistir um canal árabe, você nunca vai pegar a opinião de um árabe, você sempre vai pegar a opinião do Ocidente. Você vai pegar a opinião de americanos, né? A Guerra do Golfo, todo mundo sabe que foi uma guerra. Hoje em dia você estuda isso no livro de histórias, né? Não na história oficial, né? Na história de historiadores, tem que comprar livros especializados. E você vai descobrir, vai tomar susto, que foi uma guerra de uma família americana que queria tomar poços de petróleo naquela região do Golfo, porque tinham problemas graves de fornecimento de petróleo. Pô, mas o cara vai inventar uma guerra? Sim, não só vai inventar como inventou, e continua até hoje. Também, né? As guerras continuam com esses ruídos. Então, quando a gente fala de terrorismo, eles fazem isso por um processo de vingança. Porque há no Alcorão um versículo, um verso, e eu li esse verso, onde está escrito o seguinte: você é obrigado a defender e proteger a sua família e o seu território onde você vive. Existe um verso explícito com isso. Entendeu? E eles consideram que as interferências externas na forma como eles conduzem política é o terrorismo. Dizer o seguinte, você não pode ter energia nuclear para produzir energia elétrica, porque eu não confio em vocês. É o tipo de coisa assim, mas e daí que você não confia em mim? Eu também não confio em você, e você tem. Inclusive, você jogou 2 bombas nucleares em cima do Japão. Sim, exatamente. Podia ter jogado no deserto, mas você jogou em cima de gente. Quem conhece crianças, né? Matou 100 mil pessoas instantaneamente. Quem conhece Oppenheimer, né? Oppenheimer foi o principal cientista, né? O cientista líder desse processo na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente ele acreditava no projeto, porque eu tinha certeza que ele acreditava que iam jogar bomba em algum lugar para fazer demonstração, mas não em cima de gente. Você acha que ele ia apoiar isso? É lógico que ele não apoiou. Mas no final, algum general falou assim, não, nada disso, vai jogar aqui, na cidade mais populosa. E jogou no centrão econômico que tinha naquela região. Né? Hoje em dia está reconstruído, né? Mas você fica impressionado, como é que pode isso, entendeu? 100 mil pessoas instantaneamente evaporaram, porque a temperatura de 10 mil graus Celsius, 20 mil graus Celsius que chega à superfície da atmosfera, entendeu? Então tudo dizima, vira vapor, nada fica vivo, né? Se destrói tudo, tem a onda térmica, depois tem a onda de choque e no final tem o impacto da radiação. São 3 ondas principais da bomba atômica. Então, assim... Eles fizeram, na verdade, os Estados Unidos fez aí para mostrar, também foi, não estou justificando, né? Pelo contrário, tá tudo errado, né? Por conta do ataque a Pearl Harbor, né? Então, eles quiseram mostrar o seu poderio bélico, né? Mas olha só, deixa eu só te dar mais uma informação sobre esse caso. Na verdade, eles não estavam conseguindo invadir o Japão. E eles sabiam que se eles não conseguissem invadir o Japão e dominar aquela ilha, eles não estavam conseguindo invadir, porque eles eram suicidas. Todos os japoneses eram suicidas. Ele observava que ele não ia conseguir ganhar, ele botava bomba no corpo e se explodia no meio da galera. Que era uma tática de guerra, inclusive, proibida. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial, não sei se você sabe, a guerra mais sangrenta, mais perversa, mais cruel da humanidade foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda, não. Foi a primeira. Tanto é que na Primeira Guerra Mundial foram criadas regras. Olha, é proibido usar isso, é proibido usar aquilo, é proibido usar gás mostarda, entendeu? Uma série de regras foram criadas de como guerrear após a Primeira Guerra Mundial. Só que não havia, por exemplo, alguém disposto a se matar, né? Os kamikazes, conhecidos kamikazes da aviação, né? Japonesa. Então eles sabiam que era inexpugnável, né? Não tinha como você dominar a ilha. E o exército americano já estava muito enfraquecido.
Eles não tinham como seguir duas frentes. Eles estavam com uma dificuldade na Europa para manter a frente, dominando ali a parte da Alemanha, né? Para manter esse efetivo todo. Chegando inverno, situação difícil na Europa, difícil de suprir alimentos. Então tem N variáveis que um cara tomou uma decisão dessa. A gente não pode também não entender a decisão dessas pessoas, né? Então o problema maior é que eles não conseguiam invadir a ilha. Eles chegavam para embarcar, chegava com 50 mil homens. Morriam os 50 mil homens. Eles tinham disponível 2 milhões de habitantes para guerrear. Ou seja, era um exército que já tinha invadido a China, tinha dominado várias regiões da China. Não era um exército bobinho. Né? O japonês é sinistro em guerra, em luta. É impressionante. Os caras são tinhosos. Então, assim, você não conseguia, não tinha como. Se acabasse a munição e fosse para luta corporal, era certo que o japonês ia ganhar. Sempre. É esse o drama. Não tinha como vencer. E se os japoneses persistissem em continuar com essa evolução armamentista, eles iam conseguir se reunir novamente, restabelecer forças e continuar o processo da guerra, né? Então, assim, essa desculpa de Pearl Harbor, dizem até que não teve bombardeio nenhum, que na verdade alguém que foi lá, que autobombardeou para poder entrar na guerra. Né? Como é que acabou de bombardear Pearl Harbor e você tem um monte de munição? Você tem um monte de caça disponível, um monte de tanque, tudo já pronto para poder lançar. Né? Como é que 3 dias depois você estava lançando força militar diretamente contra o problema? Isso não é tão simples assim, né? Levaria para mais de meses para você organizar, criar uma estratégia. Então, assim, já estava tudo já crescendo o problema, né? O problema já estava crescente. Mas o que eu estou comentando é, o Ocidente, ele é muito mais terrorista. Mas nós já nos acostumamos com o terrorismo do Ocidente, porque nós temos justificativa. Dá para justificar o terrorismo, entendeu? Então, por exemplo, essa intolerância com quem vive lá, a forma como ele vive. Ele é um filho de Deus. O que tem que... Ah, mas aquele grupo lá quer usar burca. Mas a mulher lá quer usar burca. Ela prefere. Você conversa com a mulher lá com burca, ela prefere. E o pior é você não sabe. Luciene, você tomou um susto agora. Isso não começou, essa questão da vestimenta da mulher, não começou no islamismo. Quem deu a sugestão de mudar a vestimenta da mulher foi Paulo de Tarso. Sério? Sério. Foi a partir da experiência dele que chegou a alcançar o mundo muçulmano. Porque tinha uma região onde, não sei se você conhece, mas em Corinto, na cidade de Corinto, tinha uma edificação muito grande que era chamada Deusa da Fertilidade. E as mulheres desciam desse templo para sair agarrando todo mundo e se prostituindo no meio da rua. Fazendo sexo no meio da rua. Tipo, para baixo de carnaval. Fazendo sexo no meio da rua, uma coisa alucinada. E o que acontecia com as pessoas que passavam ali? Qualquer mulher que eles viam, imaginavam que era o quê? Ah, ela descia do templo. Iam lá e estupravam a mulher. Então, levaram esse problema para Paulo. Paulo, como a gente pode resolver isso? Aí Paulo dá a sugestão. Olha, eu acho melhor vocês pedir para as mulheres colocarem um véu na cabeça. Um véu cobrindo os cabelos. Porque essa deusa Afrodite, né, essa deusa ligada à parte sexual da cultura, né, dos gentios aí, né, dos deuses gregos, né? A mulher qual era a parte mais bela e mais vislumbrada? Era o cabelo. Então quem pediu para botar o véu na cabeça, e aí lógico que formalizou, botar uma vestimenta toda fechada, foi a partir desse evento histórico. Só que isso se propagou para todos os lados, inclusive para o Oriente, porque não é distância tão grande, né? Se você for ver onde está Corinto para o Oriente, na verdade já está no Oriente, né? Se você olhar no mapa... Vamos finalizar a página, ó. Estamos caminhando. Então vamos lá. Então, só para entender essa questão, a intolerância é muito maior do nosso lado, só que a gente não percebe. Né? Então, esses são as fontes de ruído. A ambição, o orgulho, conveniência, vaidade, poder inferior da política, separatividade. Então, o caminho
ficou atulhado de obstáculos e sombras. E o interessado, que é o espírito humano, encontra obstáculos, embaraços, problemas infinitos para a passagem. Então, como é que ele vai absorver, por exemplo? Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, você tem que ser socialista, porque o socialismo é o futuro. Aí você fala, olha, eu li sobre a teoria do socialismo, eu sou contra, não concordo. É um obstáculo, cara. Você fala isso perto de alguém, é um obstáculo, a pessoa que aplaude o teu pescoço. Você tem que aceitar o socialismo. Se você não aceita o socialismo, você é contra aqui o grupo religioso. Se você não aceita essa forma que a gente está reagindo, você é contra o grupo religioso. E as pessoas te expulsam. Pode ficar tranquilo, vão te expulsar. O Cristo foi expulso da própria estrutura religiosa que estava aguardando o Messias. É isso que a gente esqueceu. O Cristo foi expulso. Então, todos aqueles que querem realmente acessar essas informações, acessar esses aprendizados, que são esses interessados, eles vão viver infinitos obstáculos para conseguir fazer essa pequena passagem, né? É isso que Emmanuel vem destacando. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão. Aí ele está falando, é o quadro. Ou seja, toda essa perspectiva da história da humanidade. Só dá para entender o objetivo do espiritismo se você olhar toda a perspectiva da história de todas as religiões. Como é que a gente pode brindar, acessar uma informação sem ruído? Eu não quero saber de um teólogo da Terra, eu não quero ser o Zé das Couve, que é um super especialista em teologia, aí ele tem uma visão fixa, todo mundo tem que seguir, e ele influencia milhões e milhões. Agora, quem vai trazer a informação? Não é nenhuma consciência da Terra. Não é nenhuma consciência da Terra. Então, o quadro representa uma resposta a quantos perguntarem, né? Aliás, quais são os propósitos do espiritismo cristão? Sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Então, ele está dizendo o seguinte, não tem novidade. Os deveres religiosos todo mundo já conhece. Inclusive os básicos de convivência, já está nos 10 mandamentos há muito tempo. É milenar. Então, não tem por que duvidar. Está lá já milenar. Então, como é que consegue chegar a uma lógica ou um resultado em que foge ou até fere e até mesmo não passa pelo olhar judicioso do decálogo, por exemplo? Acontece aos montes. É a rotina ainda do planeta. Então, aí o espiritismo cristão passa a apresentar uma proposta maior. Ele é aquele, ou seja, o espiritismo cristão, né, é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Então, já era sabido, já era conhecido que isso iria acontecer. Por isso, Jesus havia afirmado que enviaria o Espírito de verdade, que vos esclarecerá sobre todas as coisas, vai alcançar todas as respostas, tudo vai ficar compreendido mais facilmente. Porque sim, esses gênios sombrios, mas é gênio sombrio da ignorância, né? Ele ignora a importância do amor, ignora a importância de se desenvolver para Deus. E o problema é que ele vem chegar num ponto grave, que é o como. Sempre o problema é o como. Como viver uma vida ligada aos princípios religiosos que está aprendendo. E o espiritismo vem trazer uma visão totalmente diferente. Assim, muito diferente, né? A explicação do espírito é muito diferente. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito da Verdade vem como a luz combate e vence as sombras. Como é que a luz combate e vence as sombras? Sem ruído. Sem ruído. Não tem barulho, não tem alarde. Sua missão é transformar. Mas como? Iluminando o caminho, para que os homens vejam o amor, que constitui o guia único para todos, até a redenção, a libertação, a salvação. Não tem como você nós não temos como nos libertarmos de nós mesmos se nós não aprendermos a amar. Nós não temos como salvar a nossa consciência de nós mesmos se a gente não souber amar. Se a gente não sabe amar, tem que fazer um bem a fulano. Como é que eu faço? Poxa, eu não sei.
Ah, eu queria tanto dar exemplos maravilhosos do espiritismo para aquela pessoa. Dar exemplos de amor que ele nunca viu na vida. É esse o convite do espiritismo. O espiritismo vem trazer aquele cristianismo mais primitivo mesmo, aquele cristianismo mais sem ruído possível. Tira ruído. Pô, mas eu vou ter que me ofender, me humilhar? Bem-vindo ao treinamento do Cristo. Poxa, mas eu vou ter que compreender uma imperfeição que eu não tolero, que eu acho intolerável aquela imperfeição. Bem-vindo ao treinamento do Cristo. É complicado mesmo, não tem é a saia justa, não tem como fugir disso. Então, a história religiosa, ela é horrível. A gente sabe disso. Ela é muito difícil. Né? Então, foi criado uma série de bobagens no meio do caminho, mas cerceando o acesso, né? Impedindo o acesso das pessoas a ter o contato, afinal de contas, o que é o amor? Chega para alguém que você conheça, que você tem intimidade, e pergunta o que é o amor para você. A pessoa fica constrangida, ela não sabe explicar o que é o amor. Aliás, se a gente perguntar para nós mesmos, a gente vai ficar constrangido, a gente não sabe explicar. É algo difícil de descrever. Sim, porque se a gente não tem consciência desse sentimento profundo que rege e comanda as galáxias. É isso que Jesus explicou. Olha, sabe o que comanda as galáxias, comanda o futuro, comanda o progresso, comanda tudo, em todos os lugares do universo? É o amor. Então é algo muito complexo que a gente vai estudar e vai ter que se desenvolver durante séculos. Não vai ser de uma hora para outra. E ele está deixando claro, olha, aí vou até fazer uma repescagem com vocês de uma comparação. Com João... com João não, desculpa. Com a questão do batismo, né? Quando nós tínhamos o batismo pela água, qual era a ideia? Qual era o símbolo apresentado para as pessoas na água? A água restringe o movimento. A ideia é que a água dificulta o seu movimento. Então, naquela época, a estrutura psíquica das pessoas só estavam preparadas para viver um pouquinho das relações de convivência ou tendo restrições externas. Isso mudou as pessoas? É óbvio que não. Mas deu uma pausa. Se a pessoa queria sair assassinando as pessoas, a pessoa não saía, só se alguém mexesse muito gravemente com ela. A pessoa saía fazendo sexo com todo mundo pela rua? Não sai mais, porque ela está restringida pelo batismo da água, que ela tem que ter uma restrição ali no lar, né? Então ela faz uma força, um esforço danado para conter os vícios que ela possui na área do sexo. E por aí vai, é restrição física. Começo foi assim. Aí quando vem o Cristo, ele vem trazer outra restrição. É a restrição dos sentimentos. Ele vem nos batizar com fogo. Com fogo a gente sente a radiação de longe térmica. Com fogo a gente percebe. Se você fala uma coisa ofensiva para alguém, você olha o semblante da pessoa que ficou ofendida com você, você vê na hora que a pessoa ficou ofendida, se ela reage ou não. Você ganhou uma sensibilidade maior que está sendo patrocinada. Nós não criamos essa sensibilidade por nós mesmos. Isso está sendo patrocinado da humanidade, pelo Cristo, para desenvolver nossos potenciais de amor. É esse o problema. E aí chega o batismo do Espírito de verdade, que vai batizar a sua consciência. Você vai ter que lidar agora com a culpa. Você não se sente feliz porque você não sabe gerar felicidade. Você descobre a verdade. É isso que eu doído de observar no Espírito de verdade. Você vai descobrir a verdade. A verdade é o quê? Caramba, não é que eu não sei amar? Caramba, não é que eu não tenho sabedoria? Caramba, não é que eu tenho dificuldade daquelas pessoas que eu mais amo, de como reagir com amor, agir e falar com amor, ter atitudes e respostas, ações realmente de amor, né? Se você ama, quem ama, e aí aprendemos quais são as ferramentas do amor, né? Benevolência para com todos, compreensão para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas tem gente que não perdoa. A pessoa guarda uma mágoa. E ela não fala nada. Passa 10 anos, acontece alguma coisa, a pessoa vai jogar na tua cara e descasca tudo. Ela não te perdoou, na verdade. Ela ficou guardando aquela mágoa. E a vida vai construir isso com o tempo. Você vai se descobrir. A verdade vai surgir. Até mesmo fora do corpo físico.
E pessoas, nossa, eu durante o sono, eu tive o sono perturbado, porque eu vi isso, eu vi aquilo, acordei até exasperado, não sei o quê. É verdade, a verdade está chegando. Estamos acessando a verdade. E esse batismo da verdade é doído. É o batismo que desperta a consciência, mas não é para nos maltratar, é para nos despertar. Então, houve uma parte totalmente autônoma, sem autonomia. Nós não tínhamos autonomia nenhuma. Heteronomia total. Religiosa porque, né, tínhamos que ter umas certas restrições. Convivendo com os exilados de capela, tá? Convivendo com quem já era top. Não era pouca coisa, não. Já era muito mais top do que nós. E depois fomos conviver o quê? Com o Cristo. Vou ensinar vocês a amar. Que o Cristo havia prometido para os exilados de capela. Então, a maioria das falas que o Cristo deixou, ele está falando primordialmente aos capelinos. Não era conosco. Mas é claro, a carapuça serve porque estamos na mesmo abismo de ignorância, de não compreender o sentido da vida, de não compreender as leis de progresso, muito menos as leis universais, as leis morais divinas. Então, quando o Espírito de verdade vem à Terra, primeiro, ele teve que vir numa época em que houve o envio de diversos espíritos com maior grau de conhecimento, especialmente de espiritualidade. Ele tinha consciência que não era só um corpo físico. Ele tinha a sensação que não podia só se restringir a essa experiência. E aí o que acontece? Temos que aprender a agir e conviver sem ruídos. É esse o problema. Como tira o ruído da nossa consciência? Então nós temos alguém pode chegar com a gente com um programa de televisão, nos convencer a ter raiva de árabe. Alguém pode colocar um programa na televisão, nos convencer a ter raiva de judeu. É fácil. Tudo que é para convencer para ter raiva é fácil. A gente mergulha de primeira. Agora, é extremamente difícil convencer a gente a amar. Extremamente difícil. Então, quando ele vem iluminar esse caminho, ele vem iluminar o caminho e dizer o seguinte, olha, constrói o amor. Você tem que construir as experiências de amor no seu coração. Desde o dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Faça tudo com amor, por amor. Porque esse é o guia único. É o único guia até a redenção. Até aquela libertação plena. Nossa, não importa o que aconteça comigo. Pode dilacerar meu corpo físico, cortar meu braço fora, me decapitar, arrancar minha cabeça, tacar fogo no meu corpo, tacar fogo em todo mundo perto de mim. Eu não vou ficar com raiva. Eu não vou ficar com ódio. Eu estou liberto desses ruídos bobos da Terra. Eu não quero mais saber disso. Eu estou ali desencarnando, pensando, o que eu vou fazer fora do corpo físico mesmo? O que eu posso fazer? O que eu posso amparar? Quais são os sentimentos que eu posso animar de mais carinho, de mais fraternidade? Como é que eu posso estimular pessoas a terem mais compreensão? Só isso vai habitar sua consciência. Sua consciência vai transpirar a verdadeira liberdade. Zé, você abre outra sala, que essa já está terminando. Abro sim. Então, vamos lá, Zé. Vamos lá. Não sei se, hein, Luciane, não sei se ficou claro, mas se quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Mas a ideia desse... Não, ficou claro. Sim, entendeu? Bem claro. Sim. Porque é muito... Mesmo para quem é espírita, né? Porque o espiritismo tem 3 fases muito pesadas, né? No momento que você se instrui, você pode ler todas as obras. Isso não quer dizer nada. Literalmente nada. Agora, quando aquele acervo de conhecimentos começa a palpitar na sua consciência, em cada uma de nossas consciências, aí a gente começa a ficar preocupado. Peraí, não era assim que eu percebia a vida. Não era assim que eu sentia a vida, né? Então aí chega um momento que a gente vai, aos pouquinhos, né? Se descobrindo. Porque a página fala, né, que o Consolador Prometido vai nos guiar. Ué, só precisa de guia quem está perdido. Né? Mas é isso, a nossa consciência, né, do espírita, né, é exatamente isso mesmo, a gente fica com a consciência, vamos dizer, consciência pesada, né? Mas assim, uma coisa, tem que dosar, né? Tem que dosar. Claro, tem que dosar também, senão... Porque, não, entendeu? Sim, mas você faz uma coisa e imediatamente, se você der uma resposta... Outro dia eu fui muito infeliz
numa situação lá no centro, que eu nunca fiz, e eu não sei por que eu fiz aquilo, porque eu não sou de fazer. Não... No segundo parágrafo das causas da obsessão aí, há espíritos... Então, vamos lá. Vamos lá, que é algo que a maioria de nós não acredita, né? A gente acaba não acreditando. Mas sim, né? Ele já vai chegar passando pra gente uma coisa nova aqui que a gente não compreende, que a gente não acredita. Mas há espíritos obsessores sem maldade. Sem maldade. Que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Ele acha que tem um conceito de justiça, um conceito, enfim, ele tem um orgulho ali daquele falso saber, né? Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Querem fazer suas opiniões prevaleçam. Então, só isso a gente pode já começar a pontuar o quanto que nós, às vezes, somos obsessores de pessoas encarnadas. De pessoas encarnadas. É porque essa questão de espíritos obsessores, a gente sempre coloca mais no desencarnado, mas nesse caso, aí ele não decifra, ele quer dizer que tem espíritos obsessores encarnados e desencarnados, né? Sim, claro. A ideia é essa, para a gente observar que, por vezes, nós nos comportamos como um obsessor. É isso que eu ia falar, Entendeu? E eu tô falando isso também porque durante a noite a gente sai do corpo físico. Não, cuidado, não durma com raiva de alguém. Não durma zangado com alguma coisa. Porque você pode sair do corpo físico e correr atrás dessa pessoa. Tirar satisfação. É verdade. Nada impede não, entendeu? Nada impede. Esse é o problema. Então, quem está estudando essas coisas aqui toma um susto. Caramba, então eu posso estar fazendo uma bobagem. A sua consciência mais profunda pode estar buscando revanchismo. Quer chegar lá e gritar no ouvido da pessoa que você está certa, a pessoa está errada. Aí acorda, nossa, tive um pesadelo com fulano terrível. Você foi lá, botou o dedo mesmo na cara da pessoa, perseguiu, fez o escambau. Acontece, né? Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? A gente não reconhecer que errou, não reconhecer que a estrutura psíquica que a gente adotou não foi a mais acertada e não querer mudar. Esse é o problema. Esse é o pior de todos os problemas, né? Aí ele continua. São os mais perigosos, né? Esses espíritos que assim prevalecem, né? São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Então, o que ele está falando aqui com relação a isso, em termos dos sofismas, né? Nada lhes custam. Então, ter uma ideia sofismada é ter uma ideia realmente exaltada a uma qualidade que ela não existe. Inclusive, pode tornar o quê? Acreditada. Você dá um grau de credibilidade a ideias totalmente loucas, ridículas, utopias. Entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes surge um sentimento de uma sensação, né, mais do que um sentimento, uma sensação de alguma coisa está errado. Aí do nada, esse alguma coisa está errado passa a ter um alvo. Eu acho que alguma coisa está errada, eu acho que foi fulano que fez alguma coisa errada comigo. E a pessoa fica, e aí a pessoa está sofrendo e está num sistema de dor e sofrimento que nem sequer existe. Aí quando vai conversar com a pessoa, não, então tá tudo bem, né? Tô só criação da minha tela mental. Não foi só da sua tela mental. Esse é o problema. Não foi só do seu espelho. Não foi só da sua forma de pensar. Outras imagens foram arremessadas no seu espelho e você gostou de estar preocupado com isso. E você gostou de estar preocupado com o seu bem-estar, preocupado em sua conservação da sua espécie. Esse é o problema. Então, como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam. Então, assim,
É por isso que é extremamente conversado em reuniões de estudo sobre mediunidade, é conversado inclusive em reuniões né, de práticas da mediunidade. Cuidado, explicitamente com relação à palavra escrita. A pessoa assinou lá no final Bezerra de Menezes. Cobre o nome. Não escreve, aliás. Você lembrou que foi Bezerra? Não escreve. Entrega para outras pessoas lerem. Vê se a pessoa vai acreditar que é uma carta de Bezerra, que tem algum vínculo moral, que tem alguma estrutura. Senão a pessoa cai num processo de fascinação. Nossa, eu e Bezerra estamos juntinho. Fechamento. E é fácil usar esses nomes, né? Se a pessoa é muito inteligente, se esses espíritos são muito inteligentes, é fácil ser enganado, ludibriado, né? Mas não, às vezes não é uma maldade por si só. A pessoa realmente, como ele colocou aqui, ó, são os mais perigosos. Porque ele está gostando ali daquele processo de enganar, porque ele acha que não faz mal nenhum, né? Então, como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não tem escrúpulo nenhum em adornar, né, a sua comunicação usando esses nomes. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolgada, mais preciosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Né? Ela quer simplesmente impor a ideia. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Né? Como é que você... Acho que todo mundo aqui já tem bastante experiência de vida, né? Como é que você conta uma mentira para alguém? Você bota um bojo de verdade, cria todo um sistema de verdade e lá dentro você bota uma mentirinha. Todo mundo engole a mentira, porque tem toda uma capa de verdade. Né? Você quer vender um bom livro? Né? Bota uma capa bonita. Faz uma introdução legal, um prefácio, convida alguém para poder fazer um comentário da parte inicial do livro. Então, existe todo... essa capa que ele está falando é porque ele está usando a palavra caridade, está falando a palavra moral. Pô, mas ele falou a palavra moral várias vezes na mensagem. Ele escreveu várias vezes caridade. Então, cuidado, porque não quer dizer nada. Né? Então, por exemplo, atualmente, o que acontece com os nossos corações? Quando a gente percebe que alguém não está sendo caridoso conosco, não está agindo com bondade, nem compreensão, nem nos perdoando, nós queremos pegar o grande laço da caridade que deveria unir as almas, a gente embala num presentinho e chicoteia os outros com isso. Arremessa, bate, chicoteia, né? Criticando. Pô, mas você não é bondoso comigo, você é perverso comigo, você é isso, você é aquilo, vou te mostrar. Ué, mas a pessoa acredita que está defendendo a boa conduta. Eu estou auxiliando na educação daquele espírito. Sério mesmo? Ou é só uma questão de orgulho e vaidade? Especialmente orgulho ferido. Né? Que você se sentiu inferior e quer demonstrar que o outro é tão inferior quanto você. Tá entendendo? O negócio é complexo. E essas mentes muito instruídas, elas sabem jogar com isso. Sabem quais são os nossos abismos, né? Todos nós temos. Eu já observei os livros de psicografia que dizem, né, que é do espírito tal, que esses livros, quando não são fiéis à doutrina, ao Cristo, eles não têm, eles não falam sobre o Cristo. Não falam assim, você pega de Chico Xavier, vai estar sempre a palavra Jesus Cristo, tem sempre Jesus na psicografia. Nas psicografias de espíritos que não estão ligados nessa obra do Cristo, você não vê a palavra Jesus Cristo. Então, mas existe uma obra... Ai, meu Deus. Vou até dar pausa aqui na gravação. Faço. Pode fazer. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade dessa reunião.
agradecer por tudo que recebemos, por todas as informações, Senhor. Quero pedir por todos os irmãos presentes, os irmãos ligados a esse trabalho, nós possamos ficar firmes em conhecer, em estudar, em esclarecer todas as nossas dúvidas e aprender com os seus ensinamentos, Mestre Jesus. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de fazer parte dessa reunião. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Essa prece, Senhor, pedindo permissão para fechar o estudo da noite. Muito obrigada.